Salve, meus amigos, tudo bom? Tudo jóia? Trazendo nesta quarta-feira mais um boletim com os principais destaques do dia do Vascão, toda a repercussão das vaias destinadas ao Fábio Carille, a pressão que segue sobre o treinador, o posicionamento do departamento de futebol sobre o futuro do técnico e a possibilidade de mais reforços. E claro, para fechar, as movimentações visando o jogo de sábado contra o Sport Recife aqui em São Januário. O Sport segue focado nessa partida e tem atacante por lá confiante em desbancar o Vasco em São Januário. Já trago isso e muito mais numa linguagem objetiva, direta e totalmente jornalística, mas antes, aquele pedido de sempre: larga o dedo no like, compartilhe o conteúdo, mostre que você é fiel ao meu trabalho e inscreva-se no canal. Bom, galera, muitos esperavam que a diretoria do Vasco fosse demitir Fábio Carille após a vitória minguada de ontem sobre o Puerto Cabello pela Sul-Americana. Muito mais pelo desempenho nas últimas partidas do que pelo jogo em si. Vaias e mais vaias tomaram conta de São Januário. O treinador chegou a correr para o vestiário, mas fato é que o Carille segue sendo o técnico. Isso não quer dizer que o trabalho não possa ser interrompido em breve. Há o entendimento, sim, de que o time dentro de campo poderia estar com um rendimento muito melhor pelo tempo de trabalho do treinador com o grupo e os reforços trazidos. Por isso, a ideia é avaliar o Carille jogo a jogo e não estão descartadas mudanças mais à frente. Eu sempre disse isso aqui na semana passada, o técnico está prestigiado. Isso no futebol funciona da seguinte forma: se tomar novas pancadas por aí ou o time perder pontos bobos no meio do caminho, pode ter certeza que o Carille não seguirá no Vasco. Por hora é o treinador. O próprio treinador deixou isso claro ontem na coletiva, pós-jogo, dizendo que o clima com o grupo está ótimo, todos se respeitando e o trabalho idem, e não dando motivos aí para especulações sobre uma eventual demissão. O abraço coletivo de alguns jogadores em Carille no gol do Verratti e após a vitória também ajudou, contribuiu para que o cenário com Carille permanecesse. Óbvio que fica meio sem sentido após uma vitória e após a demonstração clara que os jogadores apoiam o treinador, de demiti-lo em seguida. Então o Carille segue como técnico, deu aquela sobrevida básica, mas naquele clima de panela de pressão. Perdeu, empatou, jogou mal, vai ser difícil bancar a sua permanência em São Januário. A torcida do Vasco está por aqui com o treinador, está bem irritada com o técnico, até pelos últimos trabalhos feitos, No Santos não foi diferente. Chegou a ser vaiado em vários jogos e mesmo sendo campeão pela Série B, foi sumariamente demitido por lá. Para realçar essa situação, hoje o executivo Marcelo Santana foi à sede da CBF, onde rolou o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil, e no final foi questionado pelos colegas jornalistas ali presentes em relação à situação do Fábio Carille. O diretor citou a cultura do futebol do Brasil e reconheceu que muitas vezes há um planejamento para longo prazo, mas que esbarra na pressão pelos resultados. Ou seja, deixou no ar aí que não seria nenhuma surpresa uma demissão mais à frente do Fábio Carille. Pelo menos essa foi a minha interpretação. Então, vamos ouvi-lo. O contexto do futebol brasileiro, a cultura é sempre de pressão. E nos clubes gigantes como o Vasco, essa pressão é sempre maior. A gente é avaliado jogo a jogo, torneio a torneio. O Fábio tem buscado implementar a sua linha de trabalho. Na partida de ontem, no meu modo de ver, o Vasco fez uma boa partida, fez uma partida segura. O placar de 1-0 a gente entende que não satisfaça ao torcedor cruzmaltino, mas a gente criou oportunidades. O Felipe teve uma cabeçada, o goleiro defende, a bola vai no travessão. O próprio Coutinho teve outra finalização no segundo tempo, o Payet teve a oportunidade. Então foi uma partida que a gente criou e a gente sabe da necessidade de sempre corresponder a esse desejo do torcedor, que a gente possa fazer uma nova partida positiva contra o Sport, e tendo a torcida do nosso lado, a trajetória sempre vai ser mais fácil. A torcida do Vasco é gigantesca, nos apoia constantemente. Claro que tem as suas cobranças porque quer o resultado, o Vasco quer voltar a ser campeão, que não é desde 2016, e a gente tem que saber conviver com essa responsabilidade. No Brasil todos somos avaliados jogo a jogo. Tem situações que você gosta de fazer um planejamento às vezes mais a médio e longo prazo, mas é a nossa cultura, a gente tem que saber conviver com isso. Eu tive a oportunidade de trabalhar em outros clubes, também tem essa pressão. O Fábio teve essa oportunidade também, tem a mesma pressão. E o Vasco tem a sua maneira de ser. A torcida cruzmaltina tem uma expectativa grande de voltar a ser campeã. Desde 2016 o Vasco não ganha um título. Desde 2011 não ganha um título grande, um título nacional.
Então a gente tem que saber conviver nesse contexto, claro que tendo responsabilidade também com a capacidade de investimento, para que a gente seja assertivo nas tomadas de decisão, e a gente prefere sempre trabalhar com esse equilíbrio. O fundamental para a gente, claro, é estar ao máximo em sinergia com a torcida, porque quando a torcida do Vasco apoia e empurra, ela é determinante dos resultados. Isso é muito notório na história do Vasco, nas grandes conquistas do Vasco, na própria história de São Januário, a mobilização da torcida, o que faz, o que transforma. Então o que a gente busca é transmitir essa competitividade ao torcedor cruzmaltino, esse respeito à camisa, para que a gente tenha esse respaldo de ser merecedor da confiança do torcedor. É o Fábio que busca isso, é o Marcelo Santana que busca isso, é o nosso presidente, que é a nossa liderança máxima, que tem uma história belíssima no clube, e a gente sabe essa responsabilidade. O Vasco não foge à cultura dos clubes brasileiros. Ainda sobre essa entrevista do Marcelo Santana, o dirigente deixou claro que para essa janela doméstica, que acaba agora no dia 11, o grupo já está fechado e que se tiver novidade só em termos de saídas mesmo. O foco do Vasco vai ser na janela do meio do ano, de julho. Aí sim, será recalculada aquela rota sobre contratações e reforços pontuais de uma qualidade melhor serão trazidos aí para complementar o atual elenco. Bom, vamos deixar esses bastidores quentes do Vasco de lado para se debruçar no time que encara o Sport Recife no sábado. Olha, ainda com Carille como técnico, o foco é desfazer a má impressão e render em campo suficiente para não dar margem a mais vaias ou insatisfação do torcedor. Ontem o Vasco enfrentou um adversário fraco, modesto e que deu todo o campo para o time criar e chegar à vitória. Quanto ao Sport, meus amigos, a situação vai ser bem diferente. O Sport Recife tem um time bem melhor que o Puerto Cabello e vem de um resultado adverso contra o Palmeiras em Recife, onde foi prejudicado pela arbitragem naquele pênalti maroto no final do jogo. Então a tendência deles vir aí com muito mais gana para essa partida. Para esse jogo, salvo alguma outra surpresa, a tendência é o Carille colocar os titulares. Resta saber sobre a situação do Coutinho, que ontem deixou o campo aí com dores na perna e, segundo o jogador, não seria problema, mas a palavra final vai ser da comissão técnica do departamento médico. O temor de perder jogadores é muito grande, ainda mais no momento de intensa maratona de jogos, né? O Vasco ainda vai treinar amanhã e sexta-feira, e até lá o Carille pode definir melhor o seu planejamento para esse jogo. Creio que a maior dúvida dele, caso não tenha nenhum problema médico, é no tocante à meiuca, né? Ontem o Tietê foi o titular, antes era o Paulinho, então veremos aí a decisão do treinador. E sobre o Sport Recife, o time segue focado em sair do Rio de Janeiro com um bom resultado na bagagem. Os jogadores vêm recebendo instruções da comissão técnica sobre todos os detalhes do time do Vasco e pretendem, com esses dados, surpreender o clube cruzmaltino no Rio. Pelo menos é o que deixou claro hoje o atacante Christian Barletta. Ele concedeu uma coletiva por lá e projetou esse duelo contra o Vasco. Então, vamos ver. Cara, a gente tem bastante análise interna aqui e a gente já está trabalhando bem forte para esse jogo contra o Vasco, né? Já viramos totalmente a chave. A gente sabe que jogo fora de casa na Série A é sempre muito difícil, né? Mas a gente vai do mesmo jeito que a gente foi em outros jogos, né? Procurando ter bola, buscar, né? Propor o jogo. Então, eu acho que vai ter tudo para ser um jogo bom, né? A gente está trabalhando bem essa semana aí para chegar forte. Cara, a gente sabe que eles têm bons atacantes, né? A gente sabe do Verratti, né? Então a gente, como eu falei, a gente tem um bom grupo, né, de staff ali que passam pra gente questões individuais e também questões coletivas do outro time. Então a gente já tá bem esperto e vai tomar cuidado com as principais, né, qualidades deles. E a gente tá bem forte, focado, porque a gente sabe que nosso time é bom também, né? Então a gente tem tudo para fazer um bom jogo. Bom, antes da gente terminar, destacar aqui, né, que o Vasco vai pegar na próxima fase da Copa do Brasil o campeão paranaense de 2025, o Operário de Ponta Grossa, que o Vasco conhece bem desde os tempos da Série B, né? Um time que está crescendo aí e podemos considerar um jogo meio que enjoado, ainda mais que é mata-mata. A vantagem é que o Vasco vai decidir em casa a sua classificação. Os jogos de ida e volta estão marcados para o dia 30 de abril e 21 de maio, respectivamente. Bom, galera, agora chegou a sua vez. Comente no vídeo sobre a situação do Fábio Carille, se você acha válido dar mais uma chance ao treinador ou demite logo em caso de um novo tropeço ou insucesso, e das suas expectativas também para sábado. Então, tô indo e amanhã a gente se vê. Aquele abraço!